Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Quem vos fala, mestre Dinho. Esse canal é um correspondente para todos os patriotas da direita e conservador. Somos contra o terrorismo, o traficante e comunismo. E todos esses políticos, autoridades, etc., ligados a esse sistema caótico e melancólico. Em seguida, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, a voz da verdade, da coragem, um juiz internacional, interventor, corregedor e temente a Deus. Hoje, dia 12 de março do ano de 2025. A seguir! Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. O exército da Venezuela, ele, além de sofrer baixas, e já temos rendido todas as tropas, conjuntamente também com os amotinados que se encontravam alegando combate aos sicários do México, as tropas também cercados e dominados na Amazônia. Estamos procedendo já com a captura dos amotinados representantes do México e representantes do Brasil. Também temos 10 países de fronteira seca com o Brasil e também 7 países do Caribe. Estamos 123 nações com as tropas de Exército, Marinha e Aeronáutica, também com a 4ª Frota, tanto no Pacífico quanto no Atlântico, já estabelecidos nas 2 tríplices fronteiras do Chile, do Peru e da Bolívia. Estão todos assentados já. Também temos a tríplice fronteira do Brasil, Argentina e Paraguai. Estamos todos assentados já. Então agora a casa caiu. Temos o pedido de prisão imediata aos representantes do narcotráfico, amotinados, executivos que se venderam ao terrorismo, todos eles identificados. Procedemos imediatamente com a captura e abate dos terroristas. Isto tudo se prolonga a findar este final de semana. Então, queremos dizer que está suspenso, está cassado o capital, não há nenhum aditivo que possa ser elaborado para evitar já a incursão a estes países do narcotráfico genocidas. Então já estamos procedendo com as tropas e conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchapano, @gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix, também CPF, ou seja, documento único no Brasil de identificação para qualquer residente ou cidadão
CPF 510 466 447 34. Plataforma Mercado Pago. Por favor, procedam a ver e enxergar que se trata de nações do narcotráfico que quiseram se estabelecer no Brasil com os seus representantes do judiciário, todos já identificados com captura determinada no planeta. Por favor, viralize isto o máximo possível. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Pois todos os 123 países que tiveram a companhia do general 4 estrelas, 3 vezes consagrado, elite do Exército Brasileiro, que ocupou a defesa em vários países, a defesa do Emilat aos direitos humanos, estamos agora evocando que nada vai impedir 123 países que já identificaram o exército da Venezuela queria acudir e invadir o Brasil com suas tropas, conjuntamente com as tropas do México, também do Peru, da Bolívia, a invadir o Brasil, a consagrar esse filho de traidor à pátria, Luiz Inácio Lula da Silva, que é falecido, e aí tem um facsímil, e que já determinamos a detenção imediata. Vocês vão sair todos à base de balas e mísseis. Entenderam? Estou sendo claro? Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro na intervenção de 17 países do narcotráfico, estabelecido 10 países nas fronteiras secas do Brasil e 7 países do Caribe. Então, entenda, nós estamos já declarando e determinando a esses parlamentares, filhos de uma... Vocês que estão aí ao Columbre, você dos deputados federais, todos vocês, mercenários, e também os amotinados do Exército da Marinha da Aeronáutica, estamos já procedendo à captura da intervenção em guerra por ter ousado matar civis. Esse exército desse Maduro filha da p... Não adianta pedir perdão da invasão ao território da República Federativa do Brasil, também da mesma forma dessa terrorista, presidente do México, que está mancomunada com o narcotráfico da ELN e das Farc. Então escuta, o traficante filho da p... Luiz Inácio Lula da Silva e o teu ministério de 39 terroristas, conjuntamente com esse pleno representantes do parlamento, todos identificados, todos receberam dinheiro da Al-Said, e que vocês estão pensando que esta decisão é determinada pelo senhor Trump, que é determinada por algum que tem poder sobre as forças de 123 países e do Pentágono, da NATO e da OTAN. Você pensa que quem manda neles? Quem manda neles é o próprio exército, é a própria coalizão de 123 países da NATO, da OTAN e do Pentágono. Nós estamos para colocar no pelotão de fuzilamento todo traidor à pátria, começando pelo Biden, começando pela mexicana, começando pelo venezuelano, começando pelo brasileiro, por todos os filhos da puta e roubaram e estabeleceram armamento. Quem está falando aqui é o interventor tutelado
tutelado no exercício de representar 123 armas de Exército, Marinha e Aeronáutica, conjuntamente com a NATO, a OTAN e o Pentágono. Então, você, Norte-Coreia da puta, e você, chinês filha da puta, que invadiu a Coreia do Norte, alegando se a gente jogar bomba atômica e cair na Coreia do Norte, e cair, que você vai alegar que é o território chinês, e você declarou guerra, China filha da... Vocês todos estão querendo intimidar quem? Estão querendo intimidar gestores administrativos? Vocês têm que trabalhar e tratar com as forças letais que vocês insuflaram para pegar vocês e abatê-los imediatamente. Entenderam? Quem está falando aqui é o Al-7. Deu para entender, seus filhos? É uma intervenção dos Estados Unidos. Não é uma intervenção de qualquer filha da... Aqui se trata dos direitos humanos, da mediação, dos que estão a julgar e catar os cadáveres que vocês ocasionaram para a tomada desta decisão de guerra. Então nós vamos entrar agora, seus filhos da puta. Não sobra ninguém aí. Vocês têm poucas horas para declarar a prisão deste desgoverno de terroristas filha da puta, ou serão todos abatidos. Não sobrará nenhum. Entenderam? Vocês são torturadores. Vocês são matadores. Vocês matam testemunhas. Vocês são os filhos da puta. Quem está falando aqui é o Al-7. Entendeu, seu filho da puta? Viralize isto. My people can handle it. Jeff, they're gonna be using it more. I'm not allowed to use it. This is beautiful. Whoa! Should I get in? Get in. Okay. Have you ever sat Let me behind get the in steering a wheel of second. one of these? Of a Tesla? Do you want my notes? Yeah. They gave me notes. I said, I'm not Biden. I don't need notes. Okay. Wrapped in gold. Think Biden could get into that car? I don't know. No, that's beautiful. Mr. President, 37 acordos assinados com a China. Estão entregando o Brasil para a China. 37 acordos assinados no final do ano passado por ocasião do G20 aqui no Brasil. Entre elas um acordo de energia nuclear. Material que a China não tem e vai ter em abundância agora e se aplica para muita coisa aí. Não é apenas energia, agricultura e medicina. Em construção de bombas atômicas. Não precisa nem ficar tranquilo, já passei para a equipe do Trump isso aí, tá? Passei em primeira mão lá atrás. Eles têm uma preocupação com o Brasil. Eles não querem que o Brasil se consolide como uma nova Venezuela. E nós temos que... O problema do Brasil não vai ser resolvido internamente, tem que resolver com o apoio de fora. Não podemos deixá-los ter uma arma nuclear. Acho que teria feito um acordo dentro de um mês após a eleição fraudada de 2020. Eles estavam prontos para fazer um acordo. E então, quando eu perdi, eles viram essa pessoa que é uma pessoa estúpida, uma pessoa muito estúpida, e eles disseram, vamos não fazer um acordo. Ele tirou as sanções, eles ficaram ricos sob Biden, eles passaram de não ter dinheiro para ter 300 bilhões de dólares, tudo em um curto período. Vamos lá então, né? Essa semana foi uma semana muito corrida no âmbito da tentativa da justiça brasileira de impedir Bolsonaro de ser candidato em 2026, de prender o maior líder político que o Brasil já teve. Lembrando, o objetivo final é impedir que Bolsonaro volte à presidência, porque o sistema e a esquerda já perceberam que se Bolsonaro concorrer, ele ganha e dessa vez com grande risco de ganhar no primeiro turno. Afinal de contas, o Brasil teve finalmente um gosto da esquerda novamente no poder, Lula na presidência e com certeza na próxima eleição vão se distanciar o máximo possível dessa política, dessa ideologia. E aí, esta semana era o prazo limite para os réus, para os acusados pela PGR, naquela acusação alucinada, sem pé nem cabeça, tentando acusar Bolsonaro de ter dado golpe, fazendo conexões histéricas e como se alguém tivesse sob influência de algum entorpecente. Assim, é a denúncia mais mal feita da história. Foi entregue agora e eles tinham que dar a sua defesa. Lembrando, a acusação teve 83 dias para preparar a denúncia.
a defesa teria apenas 15 dias. Isso acaba com a paridade, né, de armas. Afinal de contas, eles tiveram 83 dias, quase 3 meses para poder preparar e fazer aquele mosaico imaginário. A defesa teria 15 dias. Eles pediram uma extensão de prazo. Obviamente, Moraes negou, é claro. Não vai ter uma decisão favorável, tá? A gente já sabe que a decisão já foi... É como o Mauro Cid disse. A decisão já está dada, a sentença já está decidida. Só estão fazendo teatro. Não, eles apresentam a defesa. Bolsonaro faz uma defesa, sinceramente, uma defesa sensacional, mostrando... Vamos lá, eu até separei uns pontos cruciais aqui, ó. Vamos lá. Pedindo, né, redistribuição a novo relator, aplicando a tese do juiz de garantias, na obtenção de acesso aos autos das provas na sua integralidade. Eles não tiveram acesso na integralidade das provas que a acusação usou. Isso aí já deveria anular essa acusação. Document dump. O que é document dump? A acusação, Moraes, pegou terabytes e terabytes e terabytes de informação, despejou lá e falou, se vira aí. Sem ter um começo, meio e fim, né? É uma construção fictícia da pior espécie. Assim, eu fico preocupado. Na minha opinião, eles só entregaram essa denúncia mal feita dessa maneira porque eles olharam para o prazo e era a única opção, a única forma que eles poderiam condenar Bolsonaro antes das eleições do ano que vem. Era a única forma que eles tinham. Era fazer. Então, cara, se não entregar agora não vai dar tempo. Então faz qualquer bosta aí, entrega, porque é tudo teatro mesmo, né? Nulidade das provas colhidas em inquérito que nasceram no Supremo sem ouvir o PGR. Pede também a nulidade das provas obtidas pelo ministro julgador em sede de inquérito. Falam sobre a Fishing Expedition, a violação do sistema acusatório e a nulidade da delação do Mauro Cid. E aí eu quero falar com vocês. Bom, a coluna vertebral dessa acusação, dessa denúncia, são as falas do Mauro Cid. Eles pincelam uma coisinha aqui ou ali, mas a coluna vertebral, o que sustenta, tá, todo o resto, é a delação do Mauro Cid, no qual tem o áudio do Mauro Cid falando que estava sendo coagido, que era tudo um teatro, que eles queriam, basicamente, o intimidando, que foi preso, justamente, e que foi ameaçado de prisão seu pai, sua esposa e sua filha. Esse é a coluna vertebral. Bom, cheguei onde eu quero agora. Na delação veio isso aqui, ó. Então, saiu ontem essa matéria. Defesa de Mauro Cid detona a denúncia de Gonê sobre golpe. Delator afirma enxergar distância estelar entre os fatos relatados por ele na colaboração e a história levada pelo chefe PGR Supremo. Ele chama de história. O que aconteceu? O Mauro Cid, na defesa dele agora, ele fala, olha, o que eu falei e o que o PGR está apresentando são coisas completamente diferentes. A PGR inventou uma história, ou seja, essa distância estelar, entre duas estrelas são milhares de anos-luz, né? O que ela quer dizer? Que não tem absolutamente nenhuma conexão entre o que o Mauro Cid falou e o que está na peça acusatória, na denúncia. E aí vamos ler a matéria porque ela é curta. Delator premiado das investigações contra Jair Bolsonaro no STF, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, já surgiu em áudios revelados por Veja, detonando a forma intimidatória como seus depoimentos se deram na Polícia Federal. Confrontado por Alexandre de Moraes se suas falas eram verdadeiras, o delator recuou, disse que desqualificou a delação no momento de desabafo. Lembrando, é lógico que ele nunca ia admitir que aquele desabafo era verdade, porque ele estava sendo ameaçado de prisão. Então, sim, não preciso falar nada, né? Continuando. Superado esse processo, a Polícia Federal indiciou 40 investigados e entregou ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, um vasto material que ele pudesse formular a denúncia. São terabytes, gigabytes de material. É um mosaico que é feito justamente para impedir que a defesa consiga se defender, tá? Para dar forma ao camalhaço de 272 páginas, Gonê bebeu em diferentes fontes, sendo uma delas o que Mauro Cid revelou em sua delação. Nesta quinta-feira, porém, o delator se revoltou com a denúncia de Gonê, dando a entender que ela não reflete a verdade dos fatos dos crimes admitidos por ele na colaboração. Entre as verdadeiras declarações sobre fatos prestados na colaboração premiada e conclusão que ela extraiu, o eminente procurador da República medeia distância estelar, escreveu a defesa do delator na manifestação ao STF. Distância estelar entre o que estão acusando e o que o principal delator falou. Então, um delator que foi intimidado,
que foi ameaçado de prender familiares, prender a filha dele, que tem áudio dele comprovando que ele foi intimidado, que tudo não passava de um teatro, a decisão já tinha sido feita, a pena já tinha sido decidida, e tudo não apenas um teatro, onde a PGR foi obrigada a entregar uma denúncia mal feita, porque era a única forma de chegar a uma condenação antes das eleições do ano que vem, já que o Bolsonaro ganha em todas as pesquisas. Vamos lá. Se realmente o STF levar a cabo esse plano que eles fizeram, eu acho que eles não entenderam a situação que eles vão jogar o Brasil. Tá? É diferente na época que prenderam Lula. Lula já estava rejeitado, ninguém queria saber do Lula, já estava comprovado que ele era corrupto. No caso do Bolsonaro, ele só está crescendo, ele só está ganhando mais admiração e o povo fica votando com mais ainda de vontade de votar nele. Então nós vamos ver uma democracia onde se prende o número 1 na campanha, o número 1 candidato, para resgatar a democracia. É isso mesmo? Vai dar merda. Desculpa falar essa palavra, mas isso vai dar merda. Que, além de juiz, o Moraes vai ser testemunha agora no caso Bolsonaro? Gente, isso evidencia o monstro que esse processo se tornou. É isso mesmo, gente. Um dos kids pretos que foi denunciado pela trama golpista colocou Moraes, Lula e Dino numa sinuca de bico ao pedir que todos eles sejam ouvidos como testemunhas. O kid preto que fez isso é o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, que está preso preventivamente desde novembro de 2024. E ele apresentou ontem a sua resposta à acusação, assim como o Bolsonaro e os demais réus da trama golpista. E os advogados do Kid Preto, liderados pelo Jeffrey Cecchini, que é aqui de Curitiba, excelente advogado criminalista, adotaram uma estratégia jurídica que coloca o Moraes, o Lula e o Dino numa sinuca de bico daquelas. E eles criaram um gigantesco constrangimento para o STF. Fica aqui comigo que unhas. Gente, essa é uma estratégia que absolutamente não faria sentido em nenhum outro caso, em nenhum outro lugar. Por quê, Deltan? Porque os juízes do caso, jamais poderiam ser testemunhas do próprio caso, já que eles nunca têm, nem podem ter, qualquer relação de interesse pessoal com o caso. Ao mesmo tempo, os juízes do caso também jamais poderiam ser as vítimas do caso, certo? Certo! Ao mesmo tempo, os juízes do caso jamais poderiam ser acusadores e investigadores, certo? Certo, mais uma vez. Pois é. Pois agora a estratégia é de alguma das defesas buscar indicar o Dino ou Moraes como testemunhas, é o que eles estão fazendo, para mostrar não só o seu profundo envolvimento no caso, como também a sua total incapacidade de julgar os fatos com isenção e com imparcialidade. Vamos relembrar, gente. Em relação a Moraes, ele era vítima direta do plano Punhal Verde e Amarelo, que seria um planejamento aí de assassinato do Moraes, que teria sido orquestrado aí por Kids Preto, em conjunto com militares, e o Moraes seria sequestrado e morto por militares. Como alguém que sabe que seria morto por desafetos pode julgar com qualquer tipo de isenção as pessoas que planejaram a sua própria morte? Ser isento nessa situação é impossível. Existe aí uma incapacidade humana. Nenhum ser humano vai conseguir separar os sentimentos pessoais de retribuição, de justiça, de retaliação, de vingança, deixando isso de um lado, e separar do outro lado a aplicação técnica da lei penal. Isso é óbvio, é ululante, qualquer pessoa entende isso. Certo, o juiz não pode ser vítima, o juiz também não pode ser acusador e investigador, mas Moraes é tudo isso. E é até juiz deputado e juiz diplomata, como a gente viu recentemente, com Moraes atuando no executivo e no legislativo nas respostas do governo brasileiro às críticas do governo Trump contra o regime de censura do próprio Moraes. E Flávio Dino? Bom, Flávio Dino ele foi ministro da Justiça de Lula durante o 8 de janeiro, ou seja, ele foi um dos principais auxiliares e conselheiros de Lula justamente no momento apontado na denúncia pela PGR como ápice da trama golpista, o 8 de janeiro. O Flávio Dino ele foi essencial para a resposta do governo federal ao 8 de janeiro e ele esteve presente em cada etapa, em cada momento, cada passo dessa resposta do governo. Isso, por si só, já seria suficiente para afastar o Flávio Dino. Mas deixa eu adicionar outra coisa. O Dino era chefe da Polícia Federal naquele tempo, ou seja, ele era a autoridade superior à autoridade policial que conduziu as investigações não só do 8 de janeiro, mas também da própria trama golpista que agora vai ser julgada. Ou seja, de certo modo, o Dino agiu como uma autoridade policial no caso, como superior da investigação,
o que também é um fator de impedimento do juiz, segundo o Código de Processo Penal, e dá para ele um conhecimento que pode ser questionado na forma de questionamentos a testemunhas. Eu já vi N casos em que o delegado de Polícia Federal foi arrolado como testemunha e foi assim ouvido. Por que o Dino não poderia ser arrolado? Claro que poderia. Isso sem falar que o próprio Flávio Dino ele é apontado pela oposição como alguém que deveria ser responsabilizado pelo 8 de janeiro por conta da sua omissão, porque ele não usou o destacamento da Força Nacional que estava lá de guarida no Palácio da Justiça. Some-se a tudo isso o sumiço das gravações do Palácio da Justiça que ocorreu debaixo da responsabilidade do Dino. Gente, então Moraes e Dino são pessoas que têm interesse claro no julgamento desse caso por várias razões e que podem ser acusadas, podem ser vítimas ou ainda podem ser testemunhas, podem ser chamadas lá para esclarecer os fatos e que nessa condição jamais poderiam atuar como juízes, julgadores desse caso. E quando a defesa rola eles como testemunhas, a defesa, o Jeffrey Cicchini aí, ele deixa isso muito, mas muito explícito, colocando esses julgadores numa posição desconfortável. Se achou isso interessante, essa estratégia de defesa? Então curta aí com força o vídeo e vamos para o segundo ponto. E o segundo ponto é, o que a nossa lei diz sobre isso? Basicamente, gente, a nossa lei ela não permite que o juiz do caso, ao mesmo tempo em que ele atua como juiz, ele seja uma testemunha. Isso deve fazer com que esses pedidos da defesa sejam indeferidos por Moraes e pelos demais ministros. Entenda então aqui as opções dos ministros agora. Se o juiz aceitar que ele é testemunha dos fatos, e as defesas têm sim o direito de ter eles como testemunhas, como eu mostrei, estavam envolvidos ali, então essas testemunhas não podem atuar como juízes, não podem julgar os fatos. Eles têm que se declarar impedidos como julgadores e o caso deve ser remetido a outro juiz. Então, a única opção que resta para eles que querem julgar, querem condenar o Bolsonaro a qualquer custo, é outra opção. Isso deles se declararem impedidos não vai acontecer nunca no STF, porque eles quase nunca se declaram impedidos, e nesse caso específico, o Barroso já rejeitou os pedidos das defesas de declarar o Moraes, o Dino e o Zanin impedidos. E está muito claro que eles querem, sim, eles têm uma animosidade em relação ao Bolsonaro, e ultrapassando todos os cânones e regras de imparcialidade, eles querem botar o Bolsonaro na cadeia. Com isso, gente, a gente vai para o terceiro e último ponto, que revela o constrangimento em que esse pedido coloca os ministros a adotarem a alternativa e decidirem seguir como juízes para julgar esse caso. Então, o terceiro ponto que eu prometi para vocês é, qual que é o objetivo das defesas com essa estratégia jurídica? Gente, está muito claro aqui que a estratégia das defesas não é um ganho propriamente jurídico com a indicação de Moraes, Lula e Dino como testemunhas. Porque, sendo bem franco, a questão jurídica já foi pelo ralo faz tempo. Mas sim é obter um ganho político, de comunicação. O que os advogados estão fazendo é recorrer à teatralidade, é mostrar como é absurdo que os seus clientes, os réus, estejam sendo julgados por juízes que são também vítimas e testemunhas do caso. Ou seja, que estejam sendo julgados por juízes que não são isentos, não são imparciais. É um recurso teatral de comunicação para constranger, para mostrar como esse julgamento ele não está sendo pautado pela lei, pela Constituição, mas sim pela política, pela conveniência, pela vontade suprema dos ministros supremos. E esse recurso teatral, político, vai forçar os ministros do Supremo a terem que se justificar ao indeferir esses pedidos, dizendo que juiz não pode ser testemunha. Mas como assim? Não é testemunha? Isso deixa eles numa posição de uma sinuca de bico. Por quê? Porque eles não têm como justificar o fato deles serem vítimas e juízes no mesmo processo. O que eles vão dizer? Eles vão dizer agora que o Moraes não é vítima? Ora, cada um tem direito à sua própria opinião, mas não os seus próprios fatos. Não tem como negar a realidade. Moraes é vítima, está escancarado. Olha então a sinuca de bico. Os ministros não vão aceitar o pedido e se tornar testemunhas, porque isso os afastaria de julgar. Mas, por outro lado, se eles recusarem esse pedido para se tornar testemunha, como é que eles vão recusar? O que eles vão dizer? Eles vão dizer que eles não estavam envolvidos, negando a realidade? Mentindo na cara dura? Não tem como. Ou eles vão reconhecer a realidade, mas aí eles teriam que aceitar que eles são testemunhas e vítimas e se afastar do processo, que é exatamente o que eles não querem fazer. Então, olha, no mínimo, o constrangimento, a torta de climão vai ficar para sempre. Mais importante do que isso até, vai ficar o registro histórico para o futuro desses abusos, ilegalidades e nulidades que não podem ser varridos para debaixo do tapete, que podem até não ser reconhecidos hoje, mas no futuro, quando os ventos políticos ou a composição do Supremo mudar, isso pode jogar todo esse julgamento por terra. E, aliás,
é o que deveria acontecer até mesmo na data de hoje. Boa sorte, agente. Que vem impondo censura no Brasil. É a primeira paulada oficial que o Alexandre de Moraes e esse grupo, né, da ditadura da toga está sentindo vindo dos Estados Unidos. É como se isso não fosse o bastante. Eu vou sambar demais. Como se isso não fosse o bastante. O governo de Donald Trump emite um comunicado pela primeira vez mencionando nominalmente Alexandre de Moraes, dizendo que não vai aceitar que um juiz aqui tente censurar empresas americanas ou cidadãos americanos e que isso vai causar uma crise diplomática. Olha só, Moraes causando uma crise diplomática com o segundo maior parceiro comercial do Brasil, salvando a democracia, né? Nós temos aí mais o pedido de um deputado americano para o Donald Trump para que o Alexandre de Moraes seja banido do sistema bancário, basicamente sem poder ter conta em lugar nenhum. Isso é um golpe que nem a gente tinha pensado que poderia chegar nesse nível. Aí, acabou, Gustavo? É o bastante? Não, tem mais. Galera, tá ficando bom demais essa situação. O centro nunca, na sua história, recusou um cargo do governo. O centro existe, aquele centrão, a parte podre do centrão, existe para conquistar cargos no governo. Sabe o que está acontecendo, gente? Pela primeira vez, o centrão está recusando cargos no governo. Presta atenção, Lula tentando comprar o centrão, está oferecendo cargos, está oferecendo ministérios. O centrão está falando assim, não quero me associar com você, você está rejeitado demais, eu estou pulando fora. Agora é oficial. O governo Lula e o PT estão completamente isolados, gente. Isso é surreal. O centro nunca recusou cargo, o ministério nada, está recusando. Eles colocaram na balança e eles perceberam que o prejuízo de se associar a este governo é muito maior que o benefício de ter nas suas mãos cargos e dinheiro público e emenda para poder fazer base eleitoral. Eles perderiam muito mais se associando a esse governo do que seriam capazes de ganhar desviando dinheiro público e usando os cargos em benefício próprio do partido. É uma sequência de porrada em um dia que não tem explicação. Estados Unidos descendo a marreta contra Alexandre de Moraes, né, Alexandre de Moraes tendo aquela derrota. Sábado agora, dia 16, a gente vai ter uma manifestação em Copacabana às 10 horas da manhã pela anistia dos presos políticos. Aí eu vejo muitas pessoas se perguntando, será que vale a pena ir? Não deveríamos estar indo para as ruas pedir o impeachment de Lula, ou fora Alexandre de Moraes? Olha, nunca tivemos uma manifestação onde o resultado imediato dela fosse tão próximo quanto essa. E essa manifestação, esse ato, não é apenas para as pessoas que estão presas, mas é pelas famílias dessas pessoas. E não só isso, ela é a virada de chave para começarmos a ter as vitórias que nós tanto desejamos. Libertar essas pessoas não vai desfazer apenas uma das maiores injustiças já cometida pela Suprema Corte Brasileira, mas vai também desmoralizar essa corte, vai fortalecer o Congresso, vai ser a comprovação de que esse governo acabou de uma vez por todas e principalmente vai dar um pouco de esperança para essas famílias e essas pessoas que estão presas há tanto tempo, que foram condenadas a 14, 17 anos por estarem num prédio público no domingo com uma Bíblia na mão. Ela é muito maior do que apenas a anistia. O Hugo Mota precisa apenas de uma comprovação de que há um clamor popular para que essas pessoas sejam liberadas. E tudo que a gente precisa é colocar as pessoas nas ruas nesse dia. Se houve uma manifestação que pudesse nos dar um resultado imediato, é essa manifestação, é esse ato. E ele pode ser a primeira vitória de uma sequência, porque as consequências políticas de nós conseguirmos aprovar a anistia são muito maiores do que apenas libertar essas pessoas e devolver a dignidade a elas e suas famílias, muito maior. É uma injeção de ânimo, é acabar de uma vez por todas com a governabilidade desse governo, desmoralizar o STF, tornando muito mais difícil para o STF condenar Bolsonaro e continuar a perseguição. É podermos voltar a ocupar as ruas sem medo, que é o que existe hoje no Brasil, o medo de ir para as ruas. São tantas as vitórias comprimidas dentro de um ato que é difícil de explicar. Por isso eu te peço, se você puder, esteja
em Copacabana, nesse dia 16, às 10 horas da manhã. Esse ato pode ser justamente aquele que vira o jogo. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de muitas pessoas. Se nós tivermos muitas pessoas, o Hugo Mota pauta aqui na Câmara dos Deputados o PL da anistia. Mas se nós tivermos poucas, se for um fiasco, possivelmente a anistia pode morrer. E tá tudo no jogo agora, tá tudo em jogo. A gente deu all-in. Então, compartilhe esse vídeo. A gente teve um desvio de foco aqui durante um tempo, afinal de contas, PGR denunciando o Bolsonaro, os escândalos de corrupção do Lula, e toda essa guerra, todas essas batalhas que foram travadas aqui nessas últimas 2 semanas, acabou tirando um pouco o foco da divulgação, da importância desse momento no sábado, nesse domingo, desse domingo. Então eu te peço, por favor, compartilhe, compareça e vamos dar esse primeiro passo para resgatar o Brasil. Um abraço. Eu volto a repetir, o Lula veio para esse terceiro mandato, ou foi colocado por uma conjectura inexplicável para um terceiro mandato, para acabar de uma vez por todas com o PT, com a esquerda e até mesmo com a sua própria história. Um dia nós teremos que ser gratos aos ministros do STF por ter tirado o Lula da cadeia e colocado na presidência, porque se a intenção é acabar de uma vez com a esquerda no Brasil e impedir que eles sejam reeleitos, é o Lula 3.0. Nós estamos na quarta-feira, logo de manhã, mais uma bomba explode nesse governo que está desesperadamente tentando melhorar a sua rejeição. Lembrando, o principal fator que está fazendo explodir a rejeição do Lula, principalmente entre os mais pobres, é a inflação. É o preço dos alimentos, do ovo, da picanha, do café, do azeite, de tudo, da gasolina, do aluguel, da mensalidade escolar. O custo de vida hoje está super caro. Pior do que na época da pandemia. E aí o Lula contrata lá o seu propagandista, marqueteiro, para tentar melhorar a sua imagem, faz uma declaração que vai gastar 3,5 bilhões de reais em propaganda, e nessa quarta-feira sai mais uma bomba. A inflação do mês de fevereiro foi a mais alta desde 2003. Em um mês, a inflação subiu 1,31%. 1,3%. A mais alta em 22 anos. Se a situação estava ruim e o alerta já estava tocando, agora eles estão desesperados. Nós estamos vendo aí, acabou de sair a notícia, né? A meta da inflação era 3%, nós já estamos em 5%. Só que sabe o que é o perigoso? Se em um mês a inflação subiu 1,3% e isso se tornar recorrente, nós terminaremos o ano de 2025 com inflação em 2 dígitos. Qual foi a última vez que a inflação esteve em 2 dígitos? Eu, para ser sincero, eu lembro da inflação dominar o debate político quando eu era criança, na época do Sarney. A última vez que eu lembro onde o povo se falava tanto em inflação era no período Sarney. O Lula está conseguindo ser o pior presidente da história do Brasil desde a redemocratização. Então ele veio para acabar com realmente a história do PT com a esquerda. Olha só, assista esse trecho aqui da CNN. Atenção, antes disso temos uma informação que acaba de chegar. Sobre inflação, aquilo que come o nosso poder de compra, algo tão custoso para a popularidade do governo. A inflação, atenção, temos a divulgação agora, acelerou 1,31% em fevereiro e é o maior avanço para o mês desde 2003. Ou seja, há mais de 20 anos, nós não víamos este dado de inflação para o mês de fevereiro, desde 2003. E o pior é que essa inflação, ela está sendo direcionada, ela está pesando mais justamente nos mais pobres. Dá uma olhada. Alimentação. Preço do ovo dispara 15,39%. No grupo alimentação e bebidas, as maiores altas foram do ovo de galinha. Então, ou seja, o povo teve que parar de comer carne porque estava muito cara e agora não consegue nem comer ovo de galinha. Do café moído, 10%. A queda, batata e arroz 1% e leite longa-vida 1%. Até a queda foi irrisória em comparação a como os preços já estão muito altos. Eles inventam milhões de desculpas, nunca é culpa deles. É o clima, é o Trump, é o urso polar ártico, mas nunca é culpa deles. Só que quem está sofrendo são justamente as pessoas que depositaram suas confianças numa vida melhor nesse governo, os mais pobres.
Essa lição que os pobres hoje do Brasil estão aprendendo está acabando com aquele argumento da memória afetiva que eles tinham do período Lula. Ah, na época do Lula era melhor. Eles não entendem que naquela época, era a época do boom das commodities, todos os países emergentes estavam crescendo. O Brasil, entre os países emergentes, foi o que menos cresceu. Né? Nós fomos o que menos tiramos proveito do boom das commodities nos anos de 2000 a 2010. E agora não estamos conseguindo entender a nova mecânica e dinâmica da economia internacional. E por isso, com esse governo fracassado, que já perdeu governabilidade aqui no Congresso, que já está perdendo o Centrão, depois dessa, se faltava alguma coisa para o centro pular fora, está aqui. Né? Se não bastasse as pesquisas que saíram mostrando uma rejeição absurda, com essa notícia agora eu acho muito difícil os partidos de centro continuarem andando com o Lula, já que está se aproximando do período eleitoral e o Lula se tornou radioativo. Né? Ninguém quer estar junto com ele mais. Então assim, de certa forma, eu digo sempre, Deus escreve certo por linhas tortas. Para acabar com a ideia perversa da esquerda, com a ideologia, com esse movimento da esquerda e com a memória do Lula, nada melhor do que dar ao Lula a presidência durante 4 anos. Ele está conseguindo fazer um trabalho que ninguém da oposição ou da direita seria capaz de fazer. Então se prepare seus bolsos, porque antes de melhorar vai piorar muito. A perspectiva é que ao final desse ano nós tenhamos, mais uma vez, a terrível inflação de 2 dígitos assombrando as nossas vidas. Um abraço. Meus amigos e amigas, patriota, hoje dia 12 de março do ano de 2025, quem vos fala, Mestre Dinho. Eu quero aqui falar com todos, né? Todos os patriotas da direita e conservador. Todos patriotas da direita e conservador. Estou aqui no computador, na fonte CNN Brasil. Não é aquela CNN da esquerda, não, é da direita. Certo? É uma fonte espetacular. Eu estou aqui e observei aqui, hoje saiu um conteúdo sobre Bolsonaro. O tema: com Bolsonaro e Valdemar, PL volta a discutir candidaturas ao Senado. Presidente do partido e chefe do executivo tem reunião marcada para segunda-feira, com foco em decidir os rumos das candidaturas. Thaisa Medeiros, jornalista da CNN Brasília. Essa publicação foi hoje, 12 de março do ano de 2025, às 17 horas e 47 minutos. Tem poucos minutos. Então aqui é um vídeo que pode passar, porém o Mestre Dinho não vai passar o vídeo não. Então aqui Bolsonaro fala bem assim: querem me tirar do cenário político do ano que vem, diz Bolsonaro. As discussões em torno das candidaturas ao Senado pelo PL para as eleições de 2026 devem ter novos desdobramentos a partir da segunda-feira, dia 17. Após a liberação do contato entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, a agenda para definir as candidaturas foi marcada às 15 horas de hoje, não é isso? Um dos nomes cotados para disputar uma vaga no Senado é o da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.
ela seria candidata pelo Distrito Federal. Tem aqui, lê mais, várias reportagens, análises por PL da anistia. Bolsonaro faz gesto para Kassab em entrevista. Outra aqui, outro conteúdo. Por enquanto eu sou candidato de Bolsonaro e vai ser mesmo Bolsonaro. Porque nós, o povo, nós que decidimos. Nós, patriotas da direita e conservadores, nós que decidimos, é nós que vamos decidir. O Bolsonaro, é claro, né, que ele é candidato. Outra reportagem aqui. Bolsonaro. Preocupação sobre o que eu estou sendo acusado é zero. E é zero mesmo. Querer prender Bolsonaro. Será que vocês têm coragem de prender Bolsonaro? Tem nada. Que vocês vão prender Bolsonaro? Cada vez está ficando pior para vocês. Esse sistema caótico e melancólico, né, que não tem capacidade de administrar um país como o Brasil. Não é isso? É verdade que prender Bolsonaro, querer fazer injustiça, isso não vai dar certo. Primeiro, esses ditadores estão desagradando a Deus. Estão praticando injustiça. Quem merece ser preso são vocês que estão querendo prender Bolsonaro. Vocês estão praticando um crime. O povo está observando vocês. Não só no Brasil. Não só no Brasil. No planeta Terra. Já está conhecendo esses ditadores. Vocês lembram daquele ditador Saddam Hussein, lá do Iraque, parece? O que foi que aconteceu com ele? Os Estados Unidos invadiu lá, caçou ele, e sabe o que aconteceu com ele? Você sabe, todos vocês sabem. Ok, vamos dar sequência aqui. Interlocutores do partido afirmam que todos os nomes passarão pelo aval de Bolsonaro, inclusive o dos suplentes. O anúncio das candidaturas, porém, ainda deve demorar. Se começar a anunciar muito cedo, eles começam a levar tiro muito cedo, explicou Bolsonaro. Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, dia 12 de março do ano de 2025. O ex-presidente defende que o partido abocanhe mais cadeiras no Senado. Precisamos de um Senado mais forte pelo próprio equilíbrio dos poderes, disse é claro, Bolsonaro, não é isso? Bolsonaro. Então, como tem o comunicado, Moraes libera contato entre Bolsonaro e Valdemar. É o seguinte, deveria não ter nem acontecido isso. Isso aí, para que fazer isso? Vou chamar mais de um ditador. Vocês, ditadores, a cadeia está esperando vocês, se vocês não melhorar, se vocês não procurar fazer o correto, certo? Esse negócio aí de perseguição, isso já foi o tempo, se não dá certo, e não vai dar, problema são vocês, problema de vocês, ok? Então, eu vou dar aqui sequência. Atualmente, o PL tem a segunda maior bancada do Senado, com 14 parlamentares. A sigla fica atrás apenas do PSD, que lidera com 15 senadores. Ok? Em 2026, a Casa Alta do Congresso renovará 2/3 de suas cadeiras. 8 senadores da legenda deixarão seus cargos.
A expectativa da legenda é também que mais parlamentares migrem de outras siglas para o PL a tempo das eleições. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o mestre Dinho, eu quero aqui, ok? Eu quero aqui encerrar e porque explicar para vocês. É o seguinte, sabe? É o seguinte. Esse conteúdo de hoje, né? Da live do Luiz Oscar Aníbal Chapano, hoje, dia 12 de março do ano de 2025. Eu quero aqui aproveitar, certo? Eu quero aqui agradecer ao juiz Oscar Aníbal Chapano, né, por o mestre Dinho estar colocando sempre no canal do mestre Dinho live do juiz Oscar Aníbal Chapano, ok? Então, os meus agradecimentos. Também eu quero aqui agradecer todos vocês patriotas, da direita, conservador, todos, patriota, direita e conservador, é tudo igual, é tudo igual. O mestrezinho aqui, eu quero aqui encerrar, já fiz os meus agradecimentos, ok? Então, vamos dar continuidade aí, né, desse conteúdo do juiz Oscar Aníbal Chapano. Bom dia, boa tarde e boa noite ao planeta Terra, especialmente aos meus amigos patriotas, Eu quero aqui também, é claro, dar um bom dia, boa tarde e boa noite para também, em geral, todas as pessoas do bem, somente as pessoas do bem, ok? Que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e também tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito que acontece aqui debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, tempo de arrancar tudo aquilo que se plantou. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e também tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Todos têm o mesmo fôlego, tudo fez formoso em seu tempo. Deus criou o ser humano para viver sem pecado, em igualdade, com felicidade. Jesus é o caminho, outro caminho não existe.
sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e também tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. O melhor tempo e o tempo certo é o tempo de edificar. Há um tempo determinado, buscar Jesus e abraçar. Há tempo de calar e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de aborrecer. Há tempo de chorar e tempo de sorrir. Há tempo de perder e tempo de edificar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Eu tenho a certeza que a volta do Senhor, pelo teu imenso amor, eu sei que irei morar no meu eterno lar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, o meu nome a chamar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Meu Jesus está chamando, e quem pertence ao mundo, sem esperança vão chorando. Ele é o Senhor da ceifa, que está a me amparar, nele vou me alegrar. Chamar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Breves são os trabalhos, meu Jesus está chamando, vou das bênçãos desfrutar.
está voltando, trombetas vão soando, o meu nome a chamar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.